aqui, Bia. Perfeito. Tá fácil? Aê, perfeito. Eu vou tirar a minha também. Vou pedir para todo mundo tirar os seus áudios e vídeos que fica melhor, por gentileza. Perfeito, pessoal, vamos lá. Acho que a Bia já comentou, hoje eu sou gerente de CRM na DASA, né? Para quem não conhece, a DASA é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina. Eu já trabalhei em outros segmentos, né? Então, eu trabalhei na Croton, que é uma grande empresa de educação, né? A maior empresa de educação do mundo. Trabalhei no Itaú, trabalhei no Banco Pan, é, enfim, passei por alguns diversos segmentos e diversas áreas também. O meu histórico, a minha formação é uma formação mais técnica, né? Eu sou formado em sistemas de informação e minha carreira sempre foi, apesar da formação técnica, sempre foi em área de negócio, muito voltada para como é que a gente usa os dados da empresa, as informações que a gente tem dentro de casa, para tomar as decisões aqui com base em dados, né? Então, eu passei por áreas de Business Intelligence na Croton, depois Business Analytics também, e agora em CRM, mas muito voltado para como a gente faz as decisões, e aqui no contexto de hoje da apresentação, como é que a gente faz as nossas comunicações baseadas em dados e informações que a gente tem na empresa, tá? Então, o que a gente trouxe aqui, né? Eu vou trazer algumas teorias relacionadas aqui a CRM, comunicação, mas não vou ficar só na teoria. A ideia é compartilhar com vocês o que a gente fez e deu muito errado, o que a gente fez que deu certo. É, a gente vai trazer casos reais, né? São casos que realmente aconteceram, com cuidado de não compartilhar nenhuma informação que seja estratégica de nenhuma empresa, tá? A gente vai trazer alguns exemplos do segmento de educação, do segmento de saúde, mas com cuidado também da gente tentar fazer com que sejam exemplos que a gente consiga traduzir para outros segmentos, tá? E por último aqui, queria deixar as portas abertas aí para fazerem comentários, perguntas. Aqui a ideia é mais compartilharmos mesmo o conhecimento, tá bom? Então, o tema da nossa conversa hoje é a comunicação efetiva através dos canais de CRM, sejam eles e-mail marketing, e-mail transacional, já vou explicar o que é isso para quem não conhece esse conceito, SMS, WhatsApp ou até o contato ativo que é feito via call center, tá? E aí, qual que é o objetivo dessa apresentação e por que nós devemos nos preocupar com essa questão de segmentação e de inteligência na comunicação que a gente faz aí como CRM? Eu vou trazer um exemplo, né, um problema. Esse problema a gente vai abordá-lo ao longo de toda a apresentação aqui, uma situação, caso. Ela é muito parecida, na verdade, ela é até um caso real que a gente teve aí em outras empresas. Mas aqui a situação é a seguinte: vamos imaginar uma empresa do ramo de educação que tenha 1 milhão de estudantes e que semestralmente esses estudantes precisam fazer a rematrícula, né? São estudantes de ensino superior. Então, a gente tem sempre aquele problema de negócio que temos 1 milhão de alunos, precisamos fazer a rematrícula, o que a gente faz? A gente manda o call center ligar para todo mundo? Não tem como, né? Não temos capacity, isso é um canal muito caro e pouco efetivo quando você tem um volume de muitos clientes, né? No caso, um mailing muito grande. A gente tem outros canais, o SMS, o WhatsApp, e-mail, a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, e aí a gente tem aquela clássica discussão de qual que é o canal que a gente usa. O e-mail, normalmente, é o canal que é mais escolhido, né? Eu trouxe até algumas informações aqui de informações públicas, né? A McKinsey tem um estudo, que tem até o link aqui embaixo, que fala que o e-mail é 40 vezes mais eficaz. A Adriana está anotar, acho que tem algum pedido de solicitação de anotação aqui para mim. Eu vou clicar em aprovar, vamos ver o que vai aparecer. O e-mail é 40 vezes mais eficaz do que as redes sociais quando se tratam de atrair mais clientes. O e-mail é o canal preferido pelas pessoas para entrar em contato com as marcas. Isso é um material da Adobe. 44% das pessoas entre 25 e 34 anos e 55% das pessoas acima de 35 anos elegem o e-mail como o melhor canal para a comunicação entre empresas e clientes.
Isso são alguns estudos, são dados públicos, né? Eu até mantive os links aqui embaixo para quem quiser detalhar depois. Deixa eu ver como é que eu faço para trocar. Aqui, pronto. Então, a gente tem aqui a ideia que surge normalmente poxa, e-mail funciona, é barato. Quanto custa mandar e-mail para 1 milhão de clientes? Praticamente nada, né? Porque se a gente já tem a plataforma, é só disparar o e-mail. Então, aquela ideia de mandar e-mail para todo mundo, e aí ainda mais sofisticada, né? Que é falar assim, poxa, a gente manda e-mail para todo mundo e depois de 5 dias a gente faz um repique para quem não abriu o e-mail. E depois a gente, depois de mais 5 dias, faz esse repique de novo, né? Isso é algo que é muito comum, as pessoas fazem, mas essa grande ideia, na verdade, não é tão boa assim, e eu vou explicar o porquê. Acho que tem gente aqui que trabalha com atendimento, né? Tem algumas pessoas de call center. A primeira coisa que acontece quando a gente faz isso é que o call center enlouquece, né? Se a gente mandar e-mail para 1 milhão de pessoas com algum call to action, é natural que isso gere um pico, né, de ações, né? Então, se o call to action é faça sua rematrícula, ou se o call to action é renove seu seguro, ou se o call to action é faça uma vacina da gripe, por exemplo, você vai gerar um pico e, muito provavelmente, uma má experiência desses clientes nos nossos canais de atendimento. Então, a gente gera alguns problemas, né? Além do call center enlouquecer, a gente gasta um dinheirão com comunicação, a gente proporciona uma experiência ruim para o cliente, porque se todos tentarem ligar ao mesmo tempo para o call center, eles vão ficar, enfim, com espera, a gente não vai conseguir proporcionar uma boa experiência. E, eventualmente, podemos dar até desconto aqui para quem não precisa, se a gente não fizer as ações muito bem planejadas. Além disso, além dessas questões de negócio que eu trouxe, a gente tem algumas questões um pouco mais técnicas, são pontos de atenção que eu gostaria de compartilhar quando a gente faz esse tipo de comunicação. A primeira delas é que quando a gente oscila muito a volumetria de disparos de e-mail, isso afeta a reputação do IP. Aquele servidor ele pode ser flaggado como um servidor que faz disparo de spam, por exemplo, né? Então, isso coloca em risco a reputação do IP. Colocando em risco a reputação do IP, a gente tem um outro problema, né, um outro efeito colateral, que existem dois tipos de e-mail. Tem uma comunicação que ela é promocional, que é isso que a gente está falando aqui, que é mais de propaganda, e tem e-mails transacionais, que é, por exemplo, a confirmação de uma compra, um envio de uma nota fiscal. E aqui a necessidade da gente separar esses envios, porque um envio mal feito promocional, que prejudica a reputação do IP, faz com que você não consiga entregar os outros e-mails que são mais importantes, tá? O terceiro ponto aqui, né, é a questão que o conteúdo e a forma como você constrói essas mensagens também pode afetar essa reputação e, eventualmente, classificar os seus e-mails como spam. A gente vai falar mais sobre isso também. E o quarto ponto de atenção é que toda empresa deveria usar como mailing só as bases que a própria empresa construiu. Nada de comprar mailings públicos por aí, né? Tem dois riscos. O primeiro isso não é legal, ninguém quer receber comunicação de uma empresa que nunca teve interação. E o segundo é que existem spam traps, né? São caixas de e-mail que são feitas justamente para identificar quais são as empresas que fazem disparo de spam, porque esses e-mails são feitos para isso. E aí, se você manda um e-mail para uma caixa dessa, tem um risco gigantesco, e aí, muito provavelmente, você vai cair numa blacklist e não vai conseguir entregar mais as suas comunicações. Tá bom? Qual que é a principal mensagem que a gente tem aqui, então? Falar sobre a segmentação dos nossos clientes, né? A gente sempre que fala de segmentação, já tem algumas coisas que vêm em mente, né? Sempre falar de perfil, então, pô, vamos segmentar por sexo, vamos segmentar por idade, por renda. Essa é a segmentação tradicional, é que a gente mais vê nas empresas. Existe uma segmentação que é um pouco mais sofisticada, que eu vou trazer alguns exemplos disso aqui, que é uma segmentação pelo comportamento. Então, poxa, quem são os nossos clientes que são adimplentes, né, que têm todos os pagamentos em dia? Quem são os nossos clientes que esperam sempre por descontos,
quem é o early adopter, que é aquele cara que quando sai uma novidade, ele é o primeiro a adquirir, a comprar. Enfim, a gente entender o comportamento dos clientes para fazer a segmentação das nossas comunicações. A gente vai ver um exemplo disso. E por fim, nós temos uma segmentação muito mais sofisticada, que é uma segmentação de score, né? A gente atribui algumas notas para cada um dos nossos clientes com base até em mudança do comportamento. Então, a gente tem alguns modelos de mercado famosos, o modelo de churn, por exemplo, que é a probabilidade de um cliente deixar de ser cliente da empresa, probabilidade dele ser um novo cliente, né, o lead score, a probabilidade de você conseguir fazer cross-sell, upsell, enfim, tem alguns modelos, essa segmentação é um pouquinho mais complicada, a gente vai falar de alguns casos reais aqui sobre isso também, tá bom? Então, voltando no nosso exemplo de 1 milhão de estudantes, o que a gente poderia fazer? Se a gente entender essa segmentação que a gente está falando, a gente vai ver que tem um grupo que sempre faz o pagamento em dia dele, ele sempre se rematricula. Não faz sentido eu fazer comunicação para um público se 95% daquele grupo já vai fazer aquela ação que eu quero, mesmo que eu não faça a comunicação, né? Então, deste grupo de pessoas que sempre fazem o pagamento em dia, provavelmente 95% desse grupo eu faria a comunicação e seria uma comunicação que não seria efetiva. Talvez o que faria mais sentido aqui é esperar o comportamento normal dessas pessoas e aqueles 5% que saírem do comportamento, ou seja, a pessoa sempre pagou o boleto em dia e neste mês ela não pagou, ou já estamos 3 dias depois do vencimento e ainda não pagou, e você faz a comunicação direcionada para esse público. Um outro exemplo de grupo que poderia existir neste caso que a gente está estudando é um grupo que é o inverso, né? É o grupo que sempre deixa para o final. Então, pensando no contexto do aluno, ele poderia sempre deixar para fazer a rematrícula quando já começaram as aulas. Não adianta eu ficar fazendo a comunicação antes, porque eu estou gastando aqui fichas com esse cliente, né? E a comunicação perdendo relevância cada vez mais, porque a gente está abordando demais o mesmo paciente, estou com vícios de linguagem da empresa atual. Não adianta a gente ficar abordando esse cliente se ele já tem um comportamento previsto que é deixar para fazer a rematrícula depois do início das aulas. Tem um outro grupo, que é o grupo que usa programas parceiros para fazer o pagamento. Então, no caso da educação aqui, poderia ser alunos com FIES, alunos com ProUni, por exemplo, que aqui a gente pode fazer comunicação com um cronograma específico para aquele parceiro, com uma identidade visual daquele parceiro. E também tem um público que ele sempre espera o final do processo para ver se consegue desconto, né? E esse sim a gente deveria tentar antecipar com, por exemplo, uma política de descontos progressivos, que você começa com um desconto menor, vê quem você consegue capturar e vai aumentando o desconto, e assim sucessivamente. Aqui, o que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente sai de um disparo pontual, que é aquele disparo de vamos mandar um e-mail para todos os nossos clientes, para uma régua planejada e e alinhada com os nossos objetivos de negócio. Então, o cenário que a gente tinha ali, 3 disparos com repique, né, para quem não abriu, virou uma taxa constante de comunicação, né? Então, a gente tem aqui todo dia disparos sendo efetuados, alinhados com a estratégia de negócio, né? Então você teria no começo da comunicação, por exemplo, uma comunicação para os early adopters que eu comentei, depois uma comunicação que você daquele público inadimplente que você quer antecipar, por exemplo, né? Então isso está muito mais alinhado com a estratégia de negócio. Você não gera aquela sobrecarga nos canais de atendimento, que é um pico e um grande disparo. Você mantém uma taxa constante de clientes sendo impactados. Você não tem aquele problema da reputação do IP que eu comentei anteriormente. Se você mantiver sempre uma comunicação, uma volumetria de disparos estável, o seu IP ele começa a ser reconhecido como um IP que ele tem esse comportamento, e a chance de você cair em uma lista de uma blacklist, por exemplo, é muito menor, tá? Então, aqui a gente falou de alguns benefícios de você tentar fazer essa segmentação, tá?
Eu trouxe um exemplo, e de novo aqui, gente, assim, eu trouxe um exemplo de uma empresa de educação e eu já vou tentar fazer a tradução disso para outras empresas, porque o ponto que a gente quer trazer aqui é justamente essa centelha, né, essa faísca, para pensarmos em segmentar os nossos clientes, tá? E aí, quando eu falei lá no começo da apresentação sobre uma segmentação dinâmica, né? Imagina que se eu olhasse para o comportamento dos nossos clientes aqui do passado e visse que, poxa, os alunos que abandonaram o curso, antes de abandonar, eles deixaram alguns boletos em aberto, eles pararam de frequentar algumas aulas, eles deixaram de acessar os nossos sistemas, eles não fizeram prova, não fizeram atividades. Existe uma mudança no comportamento antes do cliente sair. Então, se a gente estudar isso que aconteceu, a gente consegue chegar numa formulazinha aqui, né, chamada modelagem, e você dá uma nota, você dá um score para cada cliente. Então, eu teria 1 milhão de, né, estudantes, cada um deles teria uma nota ali, é uma chance desse aluno evadir, por exemplo, né, parar de estudar. E aí a comunicação, ao invés de ser aquela comunicação massiva para 1 milhão, uma frase super genérica, a gente poderia pegar os clientes aqui, os estudantes que têm um score alto e eventualmente até pedir para o call center ligar, porque para esse cliente faz sentido, né? Você sabe que ele é um estudante que está deixando o curso, você reduziu o seu mailing para pouquíssimas pessoas que você sabe exatamente com quem que você quer falar. E aí a gente pode falar assim, poxa, como é que eu traduzo isso para o meu negócio, né? Para a minha realidade? Eu vou fazer um exemplo de hoje para a empresa que eu estou, que é uma empresa de saúde, a gente faz monitoramento de curva de prescrição médica para todos os médicos. Então, fechou o mês de junho, a gente vai olhar aqui o doutor Hugo, quantos exames o doutor Hugo prescreveu, e a gente avalia qual que é o histórico de prescrição desses médicos, para saber se esse volume de exames prescritos está dentro ou não do comportamento normal do Hugo, né? Pode ser que tenha tido uma queda em relação ao mês anterior, mas isso ainda faz parte do comportamento normal, né? Vou falar um pouquinho sobre esse comportamento normal daqui a pouco. Agora, se o Hugo teve uma experiência ruim em algum dos nossos laboratórios e teve uma mudança no comportamento, aí sim a gente consegue capturar essa mudança no comportamento e fazer uma comunicação muito mais pontual, específica para aquele cliente ou aquele parceiro. De novo, aqui você pode até usar canais mais caros, você pode pedir para o call center ligar, porque você sabe exatamente com quem você quer falar e você tem a priorização correta desses temas, tá? Como é que é feito isso? Existem algumas fórmulas estatísticas, né? Parece muito complicado, mas na verdade não é tanto assim. Esse exemplo que eu trouxe aqui do médico prescritor, seria se calcular a média de prescrições dele dos últimos meses, 2 desvios padrões para cima, 2 para baixo, e aí você vê que normalmente a prescrição dele permanece dentro dessa faixa. E aí essa faixa, 2 desvios padrões ou 3, você pode calibrar ali para ver o que faz sentido, né? Se é um negócio que oscila muito ou não. Mas aí você consegue priorizar quais são os clientes que faz sentido fazer uma comunicação muito mais intensiva. Aqui nesse gráfico, até trouxe o exemplo do médico prescritor, mas a gente poderia falar sobre ticket médio por paciente, vendas em determinada região, vendas sobre determinado vendedor, enfim. Aqui a gente consegue traduzir o mesmo racional a depender aqui do produto, tá, da empresa. E aqui tem um ponto que estava até no convite, né, para essa conversa de hoje, que é a diferença entre segmentação e personalização. Até aqui a gente falou sobre com quem vamos falar. Então, eu até conversando mais cedo aqui com a Bia, né, trazendo um exemplo real da DASA. Nós temos um produto, um serviço chamado coleta domiciliar. Não sei se todo mundo sabe, mas se você quiser fazer um exame de sangue, você pode pedir para
Você pode chamar um carro do laboratório, ele vem fazer coleta na sua casa, e aí não tem aquela questão do jejum, né? Você pode fazer esses exames em casa. Isso é um produto real. E a gente pode fazer a segmentação do público, que é, por exemplo, o público que usa coleta domiciliar, por exemplo, e a gente quer fazer uma divulgação com esse público, ou que tem um convênio que cobre, por exemplo, essa é uma segmentação. Mas depois de feita a segmentação do público que usa a coleta domiciliar, ali dentro eu posso ter desde mães de recém-nascidos que querem fazer a vacinação do bebê sem sair de casa, até idosos acamados que precisam fazer um exame ali e chamam o laboratório. E aí que entra a necessidade de fazermos uma personalização daquele conteúdo que a gente vai fazer. Então não adianta eu pegar a peça de e-mail, né, a figura, a imagem, a chamada, o tom de voz, ou call to action, usar o mesmo que a gente usa para mamãe de um nenenzinho e usar esse mesmo e-mail para um público que são idosos acamados, não vai funcionar. E é isso que a gente acha muitas vezes que é segmentação. A gente acaba confundindo muito, né, essa segmentação com a personalização. Uma vez segmentada a base e eu sei com quem eu quero falar sobre coleta domiciliar, a gente pode personalizar e falar assim, olha, para este público eu vou falar dessa forma e para esse outro público eu vou falar de outra forma. Tá? Eu trouxe um dado de Stanford aqui, tem até o link também no material, posso deixar com vocês, mas ele diz que ao simplesmente adicionar o nome do destinatário ao título de um e-mail, você pode aumentar em até 20% a chance desse e-mail ser aberto, impulsionar os links da sua venda em até 31% e reduzir as taxas de cancelamento, né, das listas ali, aqueles opt-outs que a gente tem nas comunicações, em 17%. Pelo simples fato de colocar o nome da pessoa no título do e-mail, porque isso passa a mensagem de que aquela mensagem é direcionada para aquela pessoa. E aqui tem as questões que eu comentei de usar um tom de voz adequado, as imagens adequadas e deixar o objetivo da sua comunicação, call to action, muito claro. Então, clique aqui, faça a sua rematrícula, ou ligue para este número, para você deixar muito claro qual que é o objetivo daquela comunicação. Trouxe algumas outras curiosidades aqui, umas outras dicas de como a gente faz para que os e-mails sejam lidos, né? O primeiro ponto é, se a gente pensar que um e-mail chegou na nossa caixa de entrada, a gente só tem duas informações sobre ele antes de abrir. A primeira delas é o remetente e a segunda delas é o assunto do e-mail. Então, o primeiro ponto é ter um remetente correto. O remetente correto, o cliente tem que reconhecer aquela empresa. E o segundo ponto, que é o assunto, uma boa prática que toda empresa deveria fazer, que é fazer teste AB com os assuntos dos e-mails, que é manda um e-mail com um assunto e o mesmo e-mail com um assunto diferente e compara a taxa de abertura das duas comunicações, porque isso faz, acreditem, faz muita diferença. Tem até um dado público que eu trouxe aqui também, que 69% das pessoas que marcam mensagens como spam, elas marcam só por causa do assunto. Outra dica é que o assunto do e-mail tem que ter no máximo 60 caracteres. Se possível, 30 caracteres, porque é isso que aparece nos aplicativos de celular. Em geral, eles mostram só 30 caracteres. Utilize o pré-header, né? Não sei se vocês conhecem isso, mas quando você recebe um e-mail no celular, que tem aquele texto, aquela introdução, né? Aquele textinho que aparece sobre e-mail, isso também é uma boa prática que melhora muito a sua entregabilidade da comunicação. Destaque as informações importantes. Nunca, de jeito nenhum, mande um e-mail, isso da cadeia, gente. Mandar um e-mail com uma imagem colada, só uma imagem colada, sem texto nem nada, a chance de os servidores de e-mail classificarem isso como spam é muito grande, né? Se a gente tentar se colocar aqui no lugar da pessoa que foi contratada lá no Gmail para filtrar spam, e ele visse um e-mail sendo entregue para 10 mil pessoas, esse e-mail é só uma imagem de Feliz Páscoa, isso seria
facilmente classificado como spam, tá? Então, aqui tem uma preocupação de construirmos um bom HTML para fazer esses disparos, tá? E aí tem uma questão até de manter o layout colunar, tem boas práticas para isso, tá? Saia do senso comum, aquelas frases do tipo emagreça comendo vegetais e fazendo exercício. São coisas que todo mundo sabe e ninguém abre por causa disso. E a última dica é que listas funcionam muito bem. 10 dicas para mandar um bom e-mail. As pessoas gostam dessa forma de apresentação de conteúdo, porque elas entendem que elas não vão ter que ler uma questão gigante, elas conseguem ver os 10 itens ali, por exemplo, e entender o conteúdo, tá? A gente trouxe aqui como é que a gente faz para entender se a comunicação, se o envio aqui da mensagem, ela foi bem sucedida, né? Existem indicadores que são comuns de mercado. Então, por exemplo, a taxa de abertura dos e-mails, a taxa de entrega, quantas pessoas clicaram. E aí tem dois tipos, né? CTR é quantas pessoas clicaram de todo mundo que recebeu, e a outra é quantas pessoas clicaram de todo mundo que abriu, que é o CTOR, são termos técnicos que tem no mercado. Esses são indicadores que são indicadores operacionais sobre entrega de e-mail, entrega das nossas comunicações. Aqui é importante a gente ter em mente que a gente precisa também traduzir isso para o negócio. Se o meu objetivo é falar sobre vacina da gripe, eu posso mandar um e-mail para 1.000 pessoas e ver que 11% delas tomaram a vacina da gripe, seriam 110 pessoas, e falar assim, nossa, foi um sucesso, né? Só que, na verdade, se a gente separasse um grupinho desse mesmo público e não fizesse nada, a gente poderia ver que 5% desse público teria tomado a vacina da gripe, porque as pessoas tomam vacina da gripe, mesmo sem a comunicação. Então, na verdade, o lift da campanha, que o resultado dessa comunicação não foi 11%, foram 6%, essa é a diferença que dá entre o grupo controle e a base impactada, tá? Então, é importante a gente ter também a separação desse grupo controle para fazer as comunicações. E, por fim, eu trouxe aqui algumas curiosidades de e-mail marketing também, que acho que são pontos interessantes, né? Tem um estudo da HubSpot é uma ferramenta de CRM, que 6 horas da manhã é o horário em que é registrada a maior taxa de cliques de abertura. 35% dos destinatários abrem e-mail levando em conta somente o assunto. E aqui está aquele ponto que eu comentei da gente fazer teste AB, a gente testa, manda o mesmo e-mail, divide em dois a sua base, manda um assunto para cada um e vê o que acontece, porque realmente é surpreendente a diferença. 50% dos usuários realmente afirmam que leem, né, todos os e-mails, a maioria dos e-mails que recebem, e quando os usuários saem de uma lista, clicam naquele botãozinho de eu não quero mais receber nenhum e-mail seu, 60% dos motivos ali é justamente por conta do volume de e-mails, né? Porque a gente está fazendo muita comunicação. E aqui reforça a nossa necessidade de segmentar e fazer uma comunicação que faça sentido para aquele público que a gente está mandando, né? De novo, se a pessoa sempre paga o boleto em dia, faz sentido mandar uma comunicação para fazer a rematrícula? Não faz, entendeu? Vamos, menos é mais em alguns momentos. E-mails com botões de compartilhamento, então aquele botãozinho lá no final de compartilhar no Facebook, no Twitter, isso aumenta em 158% a chance de cliques nos e-mails. 33% das empresas segmentam seus clientes demograficamente ou por comportamento. Então, olha o tamanho da oportunidade que existe sobre esse assunto. E e-mails disparados a partir de uma ação de usuário. Então, quando eu comentei lá atrás que eu ia explicar a diferença entre e-mail marketing e e-mail transacional, aqui está isso, né? Uma coisa é eu pegar toda a nossa base de clientes e fazer uma comunicação para ela com algum renove seu seguro, por exemplo. Isso é um tipo de comunicação mais promocional. E uma outra é se a pessoa, no exemplo da DASA, entrou e fez um agendamento, a gente mandar uma confirmação. Se ela não foi, eu mandar uma mensagem para ela remarcar o exame, por exemplo. Isso são comunicações que a gente faz com base em ações dos usuários, ações dos clientes, que são os e-mails que a gente chama de e-mails transacionais. Estes, sim,
tem uma taxa de performance muito grande, 3 vezes maior do que os e-mails comuns, tá? Esse é o último slide do material. Existe como eu posso dizer, um mito aí, as pessoas sempre acham que, poxa, o SMS é coisa do passado, por que a gente não faz as nossas divulgações por WhatsApp? As pessoas veem muito mais o WhatsApp. Ponto é que o Facebook, que é a empresa controladora aí do WhatsApp, impõe regras para a utilização do WhatsApp corporativo, justamente para não queimar a ferramenta, né? Então, imagina se todas as empresas pudessem mandar o WhatsApp de forma desorganizada e sem regras para todo mundo que eles tenham um telefone. A nossa vida não seria mais tão tranquila assim. Então, eu trouxe aqui, isso aqui também está no site do WhatsApp, algumas regras e o Facebook não permite o envio de mensagens promocionais e de publicidade ou de marketing via WhatsApp, tá? Então, é importante todo mundo ter esse ponto em mente para desmistificar também. Tá bom? Era isso que eu tinha para apresentar, pessoal. Não sei se vocês têm dúvidas, fiquem à vontade, comentários, estou à disposição. Hugo, super obrigado, super bom. Realmente acho que tem muita coisa para contribuir. Eu queria ver se alguém quer fazer uma pergunta direta para ele, abrir aí áudio e vídeo. Nós estamos num grupo pequeno, pode ser, ou prefere passar a pergunta aqui? Tem alguém que quer fazer? Renato Tanaka, do BP. Quem é, deixa eu ver quem é o F. Renato, a Carla, da Carla Latam também, Thiago. Alguma pergunta aí direto para o Hugo? O povo tá muito quieto, viu, Hugo? O povo está quieto mesmo. Enquanto alguém pergunta alguma coisa, eu queria fazer uma pergunta para o seu, Hugo. E em o caso de empresas que não têm, eu sei que você tem uma ferramenta bem parruda, vamos dizer assim, você está trabalhando com a Salesforce, né? Então, é uma ferramenta aí realmente grande, né? Quando pensamos em empresas num tamanho menor, numa empresa que não tem uma estrutura assim tão macro já hoje formada, de databasing ou de pessoas ligadas diretamente aí à questão do CRM, o que que você sugere, o que que você vê de possibilidade para fazer de uma forma menor, uma forma mais tímida, mas que seja bem segmentada, bem personalizada? Que dica que você daria, Hugo? Perfeito. Aqui é uma boa pergunta, Bia. Aqui eu vou compartilhar duas coisas, né? Existe uma consultoria de tecnologia reconhecida mundialmente chamada Gartner, e ela faz avaliação de diversos tipos de ferramenta de tecnologia, de ERPs, ferramentas de BI, por exemplo, de CRM. Elas têm, o Gartner tem um quadrante que eles divulgam periodicamente, chamado quadrante mágico, e ali existe um quadrante mágico das ferramentas de CRM. E aí ele coloca ali quais são boas, quais não são boas. E aí tem o Salesforce lá, vocês vão ver que ele está lá em cima. Realmente a gente recomenda o Salesforce. Mas tem um montão de ferramentas que não são tão caras quanto o Salesforce. O Salesforce é uma ferramenta muito boa e muito cara. E ali tem algumas opções. E tem algumas ferramentas de CRM que são gratuitas ou muito baratas também, né? Então, a DASA mesmo comprou uma empresa de genética que usava uma ferramenta de CRM chamada Sendinblue. É uma ferramenta, se não for, acho que até tem uma versão gratuita, mas ela possibilita que a gente faça todas essas comunicações de uma forma mais inteligente e sem um investimento tão alto, tá? Uhum. Porque às vezes você quer tem vontade de fazer, fica sempre pensando no grande. Tem que ter uma pessoa focada nisso, uma expertise em cima disso. Então, assim, eu vejo que as pessoas relutam tantas vezes em pensar, mas você mesmo mostrou com seus dados o resultado que isso acaba dando, se não fizer uma coisa bem estruturada. Exato, empresas de grande porte, né, que têm essa oportunidade de ter uma estrutura dedicada para isso, é, 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 não tem dúvidas de que é um investimento que faz sentido, né? E aquilo que eu comentei de fazer grupo controle, então você fazer um disparo, uma comunicação
e deixar um público sem comunicar e medir qual foi o resultado, com isso fica muito fácil de provar o valor que isso tem, né? Eu entrei na DASA no finalzinho de 2018, na área de CRM, para reestruturar de fato. Já em 2019, eu não vou compartilhar aqui números internos da empresa, mas a gente conseguiu uma receita expressiva com as ações de CRM, provando alguns milhões de reais que a gente trouxe só fazendo esse comparativo, falando assim, olha, com esse público eu não falei nada, com esse aqui eu falei, olha a diferença que teve na realização aqui dos nossos, na utilização dos nossos serviços. E a gente mostra que realmente teve um incremento muito expressivo de receita. E aí as pessoas costumam ver ferramenta, estrutura como gastos, né, como custo operacional. E na verdade, quando a gente inverte a conta e mostra o quanto de potencial que isso tem para o negócio, Tudo muda. tudo muda, exatamente. Tudo muda. Legal. Eu tô vendo o Renato aqui. Renato tá querendo fazer uma pergunta. Renato, libera aí seu áudio, deixa eu colocar para você aqui. Brenda, Bom libera para ele, dia. por favor. Tudo bem, Obrigado. Renato? O Tudo bem? Renato é da Beneficência Portuguesa, viu, Hugo? Tudo bem, Renato? Tudo bem, Hugo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado aí por compartilhar com a gente. Eu tenho uma dúvida. Antes de você implantar efetivamente o CRM, até ter essa clusterização, essa régua de ativos aí personalizada, como que foi o trabalho de saneamento de dados? Vocês já tinham do DAS uma maturidade de dados maior e não foi tão trabalhoso? Ou você teve muita limpa cadastral para fazer? Como que você conectou com a implantação, até para também, né, não gerar uma clusterização incorreta ou usar o canal não tão assertivo para aquele público? Esse é um ponto importantíssimo e que eu acho que muitas empresas sofrem, né? Qualidade dos dados que a gente tem, né, para fazer a segmentação. Realmente esse é um tema que acho que todo mundo que eu converso, as empresas realmente têm esse problema. Na DASA, as informações, acho que por ser até de um segmento de saúde, a gente até tem uma qualidade cadastral e das informações muito boa, porque você, quando vai fazer um exame de sangue, você quer dar os seus dados corretos ali, né? Então, a gente até na empresa anterior, na Croton, que eu comentei, a gente tinha um desafio gigantesco aqui de saneamento de dados cadastrais realmente. E esse é um desafio. O que a gente teve na DASA foi um exercício de limpeza. As bases mais recentes eram de melhor qualidade, as bases antigas não. E a gente tem algumas formas de saber se, por exemplo, aquele e-mail é válido. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, as pessoas que responderam qualquer pesquisa de NPS, que nem era feito pela área no passado, né? Era um negócio que sai por uma empresa terceira. Mas aí você já tem um input para falar, poxa, se a pessoa respondeu essa pesquisa, esse e-mail é válido. Beleza, criei uma basezinha aqui, esse é um conceito Uhum. interessante chamado Golden Record, né? Que você fala assim, ó, se eu tiver vários e-mails do Renato, qual é o e-mail que eu sei que é o verdadeiro, né? E a gente foi começando a criar essa base chamada Golden Record, e aí a gente foi empilhando e falou assim, poxa, se ele respondeu uma pesquisa do NPS, significa que esse e-mail é válido. Se ele respondeu, se ele abriu um e-mail que eu mandei, significa que ele é válido, e aí aos poucos a gente vai construindo um mailing de melhor qualidade. Muito bom, muito legal. Legal. Obrigado, Hugo. Imagina. Imagina, ó, bem-vindo. Opa, temos mais alguma pergunta? Alguém quer colocar? Cláudia, Carla, tem vários aqui. Olha, tem Carla, tem as Arianes, Karen. Alguém quer mais perguntar? Aproveitar que nós temos um tempinho ainda. Olha, o rosto está muito quieto hoje, viu? Renato, tem mais alguma coisa para perguntar? Se quiser, aproveita que o moço está aí. Já que está todo mundo quieto, eu vou fazer mais uma pergunta, que ele é do Vamos lá, mercado de saúde, perfeito. né? Foi super clara a apresentação, foi bem legal. Ele construiu de uma forma bem bacana. Muito bom, ótimo, Obrigado. ótimo, ótimo. Quer perguntar, Renato? Pergunto, Hugo, vocês, por enquanto, estão utilizando para o público, né, o cliente paciente, vocês já replicaram alguma coisa para o público médico, né, que é um importante stakeholder quando a gente fala de saúde, ou ainda não?
Com certeza, com certeza. A gente tem comunicações focadas no médico. E aí, para o médico, no nosso caso, o médico, aquilo que eu falei da qualidade da base cadastral, para o paciente, para a gente é muito mais simples, né? Mas para o médico nem tanto. Porque se o Renato chega com um pedido médico da Beatriz, eu muitas vezes não tenho o e-mail da Beatriz e eu não tenho o telefone dela, né? Esse é um ponto importante. Então, a gente começou também com um esforço grande de captura dos dados cadastrais. Tem até um ponto que tem algumas informações, tem muitas informações públicas, né, de médicos, né? Então, site de convênio, por exemplo, você consegue capturar a informação de diversos médicos. Então, daria para construir robozinhos, crawlers, que chama, né? Aqueles robozinhos de captura de dados de site de internet, e você baixa toda a rede credenciada de um convênio, por exemplo, né? E aí você ganha agilidade com isso. Então, sim, a gente faz, e o médico para a gente é um público muito estratégico. Perfeito, obrigado de novo. Ótimo. O Hugo, tem mais uma pergunta aqui, a Carla da Latam, mas acho que já foi respondido, né? Qual o sistema de CRM que, no caso, vocês usam, que no caso é o Salesforce, certo? Salesforce Marketing Cloud, né? O Salesforce ele tem diversas nuvens. Tem uma plataforma do Salesforce que é focada para time que está em campo. Tem uma plataforma do Salesforce que é para call center, chamada Service Cloud. E tem uma plataforma do Salesforce chamada Marketing Cloud, que é o que a gente usa para fazer as comunicações. É uma ferramenta cara, mas muito boa. As principais vantagens aqui é que ela te permite a conexão de diversos sistemas de uma forma muito simples e amigável. Parece que eu estou fazendo propaganda de ferramenta aqui, né? Mas não é utilizar. E a construção das réguas, né? Quando você fala assim, poxa, eu quero mandar um e-mail para essas pessoas e depois de 5 dias eu quero mandar um e-mail para quem não abriu, que é aquele exemplo que eu dei, isso é muito fácil de ser construído. Você arrasta ali as caixinhas, dispara e-mail, espera 5 dias, manda para quem não abriu. É bem amigável, não precisa programar nada, entendeu? Agora, como eu queria fazer uma última pergunta, se permitir, se não tiver mais ninguém, como é que se treina uma pessoa, ou seja, como é que uma pessoa se prepara, que base que ela tem que ter de formação e conhecimento para fazer esse tipo de trabalho que hoje você faz? Existe algum curso, algumas formações específicas ou é um conjunto de tudo, Hugo? Esse é um bom ponto também. Vou voltar a falar da Salesforce. A Salesforce tem uma plataforma gratuita de treinamento chamada Trailhead, que ela disponibiliza cursos pela internet gratuitos e até para você fazer os exercícios que eles passam nos treinamentos, né? Então imagina assim, puxa, cria essa base, cria uma régua, carrega essa base e cria uma régua de relacionamento que vai mandar essa que eu falei, né? De mandar um e-mail e depois de 5 dias mandar outro. A plataforma deixa você subir a sua ferramenta, ela te dá um parquinho de diversões ali, né? Um ambiente de teste para você de fato fazer aquilo que você está vendo no treinamento. E também, de novo aqui, parece que eu estou com interesse, não tenho interesse nenhum na ferramenta, não tem nada a ver com isso, mas a plataforma realmente vale a pena ser recomendada, tá? Chama Trailhead e é muito legal, assim, para quem quer estudar sobre isso e aprender. É só entrar no site deles, salesforce.com, deve ser alguma coisa .com.br, onde que acha? O termo é esse aqui, ó. Eu estou digitando aqui no chat, ó, Trailhead. Eu vou procurar isso aqui no Google e vou colar o endereço aqui também. Perfeito, porque eu acho que é um assunto que vale para todos nós, com certeza. Exatamente. Vou copiar aqui, ó. E quando vocês foram procurar, vocês compararam com vários outros no mercado também? E esse foi o que mais vocês encontraram adequação? Com certeza, com certeza. Nós fizemos um trabalho, o primeiro trabalho que nós fizemos foi justamente esse do Gartner, né, que eu comentei. Eles têm um quadrante mágico que eles já colocam, olha, essa ferramenta é boa por causa disso, essa aqui é boa por causa daquilo e tal. Então, ali a gente conseguiu ter um overview das principais ferramentas. E aí a gente chamou os principais fornecedores para conversar, e a gente expôs o nosso cenário, conversamos com clientes dessas ferramentas, e até escolher aquela que mais
fazia sentido para o nosso negócio, né? Não quer dizer talvez que faça sentido para todas as empresas, mas nós conhecemos diversas ferramentas sim para isso, né? Por exemplo, ó, empresas que têm um foco muito grande em call center, tem uma outra muito famosa chamada Zendesk, por exemplo. E a Zendesk agora tem um Magazine Luiza módulo. que usa Zendesk. Magazine usa. E eles têm um módulo novo chamado Sunshine, do Zendesk, que é esse de construção das réguas e jornadas de comunicação que eu comentei também. Então, é isso, né? Acho que vale a pena cada empresa conversar com alguns desses fornecedores, porque não é porque o Salesforce é aquele que mais se encaixou para a DASA que vale para os outros também. Que vale para todo mundo. Exatamente. Bacana, perfeito. Perfeito. Hugo, eu quero te agradecer, foi muito, muito, muito bom. Agora, outra coisa, se as pessoas quiserem falar com você, e cadê seus contatos? Que ninguém viu seus Olha. contatos aqui, ó, ninguém viu. Você pode Verdade, passar gente. seus Ficou faltando contatos meus aí. contatos. Ficou faltando meus contatos. Eu vou jogar aqui no chat também, ó. Meu Aham. e-mail pessoal é hugolmendes@gmail.com. Fiquem à Perfeito. vontade para me mandar e-mail. Ficou faltando esse slide, né, Bia? Realmente é um bom feedback. Mas não faz mal. Eu percebi, eu perguntei, não tem problema. Olha, eu queria agradecer muito, muito obrigado. Eu queria pedir para as pessoas aí, nós vamos mandar uma pesquisa de satisfação bem rapidinho, para vocês avaliarem um pouquinho, sugerirem outros temas, porque agora com essa questão da pandemia, nós estamos fazendo esses mini meetings que são semanais, e quando não tem mini meeting, nós vamos ter um café da manhã já semana que vem, com o Grupo Fleury. Vocês devem ter recebido o convite agora à tarde. Então, nós vamos ter a Carla falando sobre atendimento e automação nos canais digitais em tempo de um novo normal, que vai ser também na próxima. E a cada semana vamos trazendo um assunto novo. Então, Hugo, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço, você foi super, super didático, fácil, um tema que não é relativamente simples para todos. Eu que agradeço pela oportunidade, Bia. Estou à disposição. Muito obrigado pela parceria e conte comigo. Muito bom. E esse nosso mini-meet foi gravado, depois nós vamos disponibilizar para vocês, na área da TV Hospitalidade, esse vídeo, que quem quiser depois compartilhar aí nas suas empresas, vai ser bem-vindo e é útil para todos, tá bom? Gente, obrigada para todos, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro. Obrigada, viu, Hugo, mais uma vez, viu? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa Obrigado, tarde. Bia. Obrigada para todos. Tchau, tchau, Hugo. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigada.